A paz de Cristo, irmãos. Como estávamos falando no último vídeo, acerca do Espírito Santo que convence o homem dos seus pecados, revelando assim a sua perdição, revelando assim o seu coração de pedra, revelando a sua enfermidade e não poder cumprir os mandamentos do Senhor, e não poder receber os mandamentos do Senhor, que de certa forma o homem ele acaba sendo como aquele povo que saiu do Egito, um povo com coração de pedra. Essa é a natureza que o homem herdou, né? No jardim do Éden. Em relação aos mandamentos do Senhor, que hoje estão em vigor, que hoje ainda estão válidos em nossas vidas, isso faz parte da nova aliança, porque é algo que o Espírito Santo ele vai estabelecer em nossos corações, como nós temos visto nos vídeos anteriores, que o Espírito Santo ele vai escrevendo os seus mandamentos em nossos corações. E ele vai escrevendo os mandamentos na medida que a gente briga contra a carne. Nossa batalha contra a carne, a batalha que nós temos do Espírito contra a carne, nesse processo o Espírito Santo ele vai escrevendo os mandamentos de Deus em nossas vidas. Porque poderíamos dizer que os mandamentos foram anulados, nós não temos mais que guardar os mandamentos, só que nós vamos ver nitidamente as Escrituras que não é bem assim. Se você olhar, por exemplo, Gálatas capítulo 5, as obras da carne que são manifestas. Gálatas capítulo 5, verso 19. Aí você vai ver as obras da carne ali. Adultério. O que é adultério? Adultério é um transgressor da lei, que transgrediu a lei que diz não adulterarás. Aí você vai ver a obra da carne. Idolatria. Idolatria é o quê? Transgressão da lei. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Não fará imagem de escultura, nem no céu, nem da terra, nem debaixo da terra, de ser algum. Somente ao Senhor teu Deus inclinarás, se curvarás. Ou seja, idolatria é transgressão dessa lei. Os mentirosos, a mentira. O que é mentira? A mentira é transgressão da lei. A lei que diz não darás falso testemunho. Falso testemunho é mentira. Ou seja, você vai ver que essas obras da carne que são manifestas, e Paulo vai dizer no final que quem pratica tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Ou seja, quem é transgressor da lei não vai herdar o reino de Deus. Né? Faz sentido você pensar que os mandamentos são inválidos hoje em dia? Faz sentido você ter um pensamento errado da graça de Deus? Estamos na graça, agora os mandamentos e as leis encerraram, estamos livres, muita graça, muito amor. Não, pelo contrário, Deus estabelece a sua lei. Agora vamos machucar, pegando o livro da lei e observando ele de dia e de noite, para ver tudo que está escrito no livro da lei. Que o livro da lei, no caso, não é simplesmente a Bíblia em si, mas o livro da lei daquele povo, o povo de Israel, eram as leis de Moisés. 613 leis que tinham que ser guardadas, as suas festas fixas, as 7 festas, todo o ritual, cada sacrifício por cada tipo de pecado. Os dízimos, que eram trago de ano em ano. Ou seja,
Tudo que estava escrito tinha que ser observado. E eles olhavam para a lei do Senhor e tinham que cumprir tudo que estava na lei, tinham que andar conforme a lei. Por isso que Deus dizia para Josué e para outros homens: olha, medite na lei de dia e de noite. Davi fala isso, Salmo capítulo 1. Ou seja, nós não vamos pegar o livro da lei, não vamos pegar os mandamentos e ficar observando os mandamentos e tentar cumprir eles. Vai ser algo que vai ser feito pelo Espírito. Nós vamos contemplar Jesus, vamos olhar para Jesus e imitá-lo. E nós imitando Jesus, a consequência vai ser esses mandamentos que vão ser cumpridos em nossos corações. Por isso que a gente vai ver Romanos capítulo 13, vamos ver Jesus falando nos evangelhos isso, que o cumprimento da lei é o amor. É o amor, né? Ou seja, os 2 maiores mandamentos é amar o Senhor teu Deus, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando você cumpre esses 2 mandamentos, automaticamente está cumprindo todos. Se você ama o teu próximo, você vai matar? Vai odiar ele? Se você ama o teu próximo, você vai dar falso testemunho? Vai mentir? Se você ama o teu próximo, você vai roubar? Não roubarás? Se você ama o teu próximo, você vai adulterar? Se você ama o teu próximo, você vai cobiçar o que é dele? Como que você vai amar o irmão e cobiçar os bens dele? Cobiçar as coisas dele? Ou seja, automaticamente você cumpre os mandamentos do Senhor. E no Sermão da Montanha, Jesus ele trouxe o coração dos mandamentos. E alguns irmãos até mesmo entendem isso. Alguns segmentos até entendem essas coisas, até mais do que a igreja evangélica, no caso. Os irmãos adventistas, por exemplo. Só que eles não compreendem a revelação completa. Por exemplo, eles guardam o sábado. E nos 10 mandamentos está a guarda do sábado. Sim, está a guarda do sábado. No Sermão da Montanha, Jesus trouxe a realidade desse mandamento. Guardar o sábado no Sermão da Montanha? Ué, como que Jesus falou sobre o sábado no Sermão da Montanha? Ele falou sobre o sábado. Rapidinho vou abrir em Isaías para trazer uma luz sobre a questão do sábado. Isaías 58. Isaías 58, verso 13, vai dizer assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos próprios interesses no meu santo dia, cuidar dos seus próprios interesses, da sua própria vida, e não se dedicar ao Senhor, um dia que Ele reservou para isso, exclusivamente, para a consagração, para a dedicação ao Senhor no templo. Todo sábado, como costume, era lido a lei no templo. Eles descansavam de suas obras e se dedicavam ao Senhor. O sábado era para isso, para descanso das obras e para se dedicar ao Senhor, para você voltar a tua mente para o teu Criador. É o objetivo do sábado. Onde é que está isso? No Sermão da Montanha. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, no que é a vez de vestir. Vamos lá, né? Vamos lá rapidinho. Mateus capítulo 6, verso 27, se não me engano. 25, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a vestes? Ele vai dizer sobre as aves do céu, sobre as flores do campo. Mas pulando aqui para o verso 29, para o verso 30, vai dizer assim, olha... Não, para o 31, né?
31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porventura, não são os gentios que procuram essas coisas? Pois o vosso Pai Celeste sabe que precisas delas. Aí no verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busque o reino de Deus. Volte-se para o seu Deus, para o seu propósito. Ou seja, o sábado era um dia que o Senhor queria o quê? Consagração, dedicação, que você esquecesse do teu trabalho, das tuas coisas, descansasse das tuas obras e fosse ao Senhor, buscar o Senhor. Isso é o objetivo. Porque o povo durante toda a semana trabalhava, fazia obras, mas o sábado era um dia que o Senhor queria que o povo descansasse e se dedicasse ao Senhor. E aqui não é um dia que o Senhor está querendo, mas o Senhor está querendo que você, em primeiro lugar, busque o reino dele e a sua justiça. Esse é o sábado do Senhor, que aponta para a eternidade, aponta para o descanso eterno. Porque esse descanso começa hoje. Nós temos que no nosso coração descansar Ele. Vemos pela fé. Ou seja, os mandamentos eles são estabelecidos pelo Senhor. Quando, por exemplo, quando Paulo diz nas suas cartas, não mintais uns aos outros, falando para os irmãos, não mintais uns aos outros. O que Paulo está falando? Não darás falso testemunho. Só que ele está usando outra linguagem, não mintais uns aos outros. Porque a questão não é o mandamento que diz não darás falso testemunho. A questão é a revelação desse pecado, a mentira. Que aí nasceu de novo, não mente, é um novo nascimento. Foi gerado algo novo no nosso coração, então a mentira não vai fazer parte dessa nova vida que nós temos. Então, esse mandamento foi registrado, foi imprimido dentro de nós. Então, sim, o Senhor estabelece a lei. Ele estabelece os seus mandamentos nos nossos corações. Quando nós vamos em Romanos, no capítulo 8, né? Romanos capítulo 8. Vai dizer, né? Vamos no verso 3. Verso 1, né? Ele diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Da condenação da lei, né? Por que a lei condenava? Porque o homem tinha um coração de pedra. Então a lei trazia condenação para o homem. Porquanto que foi impossível a lei, né? Ou seja, a lei que foi dada por Moisés, foi impossível a lei no que estava enfermo pela carne. Essa carne referida à natureza do homem. Não um coração de carne, mas a natureza carnal do homem, que foi herdada no Jardim do Éden, quando Adão e Eva transgrediram, e assim a morte entrou no homem, né? O homem não podia obedecer a Deus. E vai dizer que a lei estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, ele condenou na carne. Que carne? A natureza do homem, natureza que caiu lá no Éden, que foi herdada no Éden, uma natureza transgressora, uma natureza contrária à lei de Deus. Então, ele condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo
o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Aí vai dizer no verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida eterna. Aí verso 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Presta atenção, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo o pode estar. Olha o que Paulo diz, que a carne não está sujeita à lei de Deus. Que carne? A natureza caída, coração de pedra. Não está sujeito à lei e nem sequer pode estar. Ou seja, por isso aquele povo não pôde guardar o mandamento. A sua carne, que é diferente do coração de carne que nós vamos passar a ter por meio de Cristo, a carne que ele se refere aqui é a natureza caída. Ele está dizendo que essa natureza caída, a carne, o coração de pedra, não podia se sujeitar à lei de Deus. Então, os que andam na carne, verso 8, não podem agradar a Deus. Os que andam na carne não podem agradar a Deus de forma alguma. Então você compreende que hoje Deus está matando o nosso homem carnal, que não se sujeita à lei de Deus. A nossa natureza caída, que não se sujeita à lei de Deus. Isso é anulado na cruz. Por isso que esse coração de pedra é removido em Cristo. Esse coração de pedra ele é removido e é posto um novo coração dentro de nós. Amém? O assunto é muito grande, mas o que eu trouxe é o suficiente para que a gente possa compreender isso. O que eu trouxe é o suficiente para que você possa entender. Depois que você ouve isso, você pode novamente ler Romanos capítulo 4, 5, 6, 7, que fala sobre a graça, a lei. Acho que você, com esse entendimento, você vai ler e você vai entender algumas coisas de uma forma mais profunda. Então a carne, que Paulo refere-se aqui, é a natureza caída. Mas Deus nos deu um coração de carne, que é um coração que Ele pode escrever os seus mandamentos nele. E assim nós vivemos no mandamento do Senhor, na sua realidade, no coração do mandamento. Quando Deus ele deu os seus mandamentos, Ele tinha uma intenção. E essa intenção ela é gerada em nós hoje em dia. E recebemos um novo coração de carne. Agora os mandamentos não são escritos mais nas tábuas de pedra que foram estabelecidas no monte. Mas agora Deus escreve no nosso coração esses mandamentos. E esses mandamentos, eles, no nosso coração, eles afloram as obras da carne, ou dizendo melhor, as obras da carne, elas revelam a transgressão do homem, revelam um homem transgressor que não pode entrar no reino de Deus. Por isso que em João capítulo 3 diz que se não nascermos de novo, não podemos entrar no reino de Deus. Se não nascermos de novo, nós temos aquelas obras da carne que se manifestam em quem realmente é carnal. Ou seja, depois que nascemos de novo, passamos a ter, por consequência, o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, ele vai estar em concordância com os mandamentos do Senhor. Quem tem o fruto do Espírito Santo, automaticamente está cumprindo o mandamento e as leis. Amém? Então eu não quero me estender, eu quero terminar essa série aqui, em nome de Jesus, que os irmãos possam estar lendo as Escrituras, conferindo essas coisas nas Escrituras, confere, leia Romanos, leia Gálatas, leia Levítico,
Números, Deuteronômio, Êxodo. Leia. É um tempo que nós temos que ler a palavra. É um tempo que nós temos que ter conhecimento, como eu falei, conhecimento junto com virtude. Isso é muito profundo. Então vamos estar meditando na palavra, vamos estar lendo. Amém, irmãos? E na próxima semana eu vou estar trazendo uma nova série com outro assunto. Vamos estar abordando muitos assuntos aqui, nesse canal. Até mais para frente eu vou estar abordando um assunto muito importante acerca da volta de Jesus, um assunto escatológico acerca da vinda de Cristo, coisas muito profundas, né? Estou na expectativa para estar gravando também esses vídeos. Mas o próximo assunto eu acredito que será sobre as duas casas de Israel. As duas casas de Israel vai ser o próximo assunto que nós vamos tratar semana que vem. Vai ser um assunto muito importante, irmãos, muito, vai abrir o entendimento, vai abrir muito conhecimento. Quando você conhecer, né, acerca das duas casas de Israel, você juntar com isso daqui que nós aprendemos nessa série, você junta os dois, isso vai te levar a uma visão muito ampla. Você vai entender coisas que você não entendia. Você vai entender coisas nos profetas que você não entendia antes. Sabe? Aquelas coisas que você lê e você fala assim, não estou entendendo nada, não vou ler mais não. Nos profetas, lá mesmo nos livros da lei, Deuteronômio, Êxodo. Quando você for ler a palavra do Senhor, aquilo que você não consegue compreender, você vai passar a entender depois que você tomar o conhecimento disso. Então, eu creio que essa série pode trazer um pouco mais de entendimento para nós, e a próxima também, que vai ser muito profunda, vai ser muito poderosa para a nossa edificação. Amém, irmãos? Agradeço a paciência, agradeço aos irmãos, né? Foi profundo, né, esse estudo. Eu creio que gerou uma edificação em nossas vidas. Amém? Vamos estar juntos nessa daí. Vamos estar edificando um ao outro. Vamos estar unidos nesse tempo difícil que nós enfrentamos nos dias de hoje. Os dias são maus, né? Mas a palavra do Senhor que nos conforta, é o que nos sustenta. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nosso maior alimento é a palavra, é o que nos sustenta. Amém, irmãos? Então vamos estar apegados a ela. Amém? Em nome de Jesus, Deus vos abençoe. Shalom.